Defesa dos Povos é uma articulação para a construção dessa grande aliança índia, negra e popular. Então, se assumir afro-indígena, significa que você se transforma não num ser humano. Eu não sou mais um ser humano, eu sou uma entidade. E a entidade não anda só. Uma unidade grandiosa dos povos será capaz de derrotar o nosso inimigo principal. Isso aqui foi uma região de muito coronel, de muito jagunço, de muita morte e de muita escravidão aqui. Quando eu me dei conta de como minhas duas avós perdeu a terra para os coronéis do cacau, eu me dei conta que era necessário entrar num movimento, porque eu sozinho não tinha como retomar a terra. Ali entrei no MST para vingar minhas duas avós. Foi isso que me fez estar aqui hoje. Se nós não vingar nossos ancestrais, eles vão abandonar a gente. Então tudo isso me deu acúmulo para mim hoje entender que sem os povos originários, sem o povo preto, sem o povo da periferia, não tem saída para a gente fazer e construir uma revolução no Brasil. E quando a gente começa a entender que faz só 200 anos de luta de independência contra os portugueses, que foi 2 de julho, nós precisamos andar mais nesses locais para entender esse processo de luta, dessa aliança dos povos, índia, negra e popular. E uma aliança vitoriosa. É uma guerra que nós precisamos tirar lição dessa guerra. Tchau, vó. Tchau, minha querida. Eu te amo. Eu também te amo. Bora? Por isso é necessário andar, conhecer, ouvir os relatos desse processo. Pegar o fio dessa história e começar a descobrir nós mesmos, né? E a importância da gente, né? Nós, da Teia dos Povos, vamos retomar o 2 de julho e a história do povo que lutou na Guerra de 2 de julho. Cacique Ramon tá por aí? Cacique Ramon. E aí, meu velho? Tudo bem, meu irmão? Como é que tá você? Tudo na paz. Ramon, eu queria saber se nessa luta de 2 de julho, se saiu alguns indígenas daqui para ir lutar lá em Salvador. Até onde eu sei, não. Mas assim, o que de fato é o 2 de julho? Até chegar esse período aí desse enfrentamento, como é que era antes? Quais territórios existiam? Quem está falando ali na região do Recôncavo Baiano e tudo mais, que com certeza nosso povo Tupinambá estava ali também, né? Por que de fato o povo foi para essa luta? Porque é algo que não tem uma identidade. Aí fala em nome de algumas pessoas, não sei quem,
e tudo mais. Sim, mas será que era só esse povo? Isso aí que nós estamos aí nessa onda. Quem eram as lideranças que estavam fazendo o processo, né? A gente está indo para a ilha de Itaparica. Quando se fala da luta pela independência, Itaparica foi extremamente importante. Então, pessoal, bom dia, seja bem-vindo aqui à Praia do Forte Itaparica. Os itaparicanos travaram uma batalha contra os portugueses. Maria Filipa, ela atraía os soldados com as mulheres tirando a roupa. Quando os soldados viam aquelas mulheres nuas, aí eles iam para cima. Aí elas pegavam a cansanção e batiam nos soldados. Os soldados se coçavam, caíam no chão. Os homens saíam do buraco das matas e matavam os soldados portugueses. Assim, nessa estratégia de luta, os itaparicanos conseguiram expulsar os portugueses daqui da ilha de Itaparica. Em seguida, quando eles foram expulsos daqui de Itaparica, eles foram para Salvador e os soteropolitanos conseguiram expulsar eles de vez daqui da Baía do Brasil na data de 2 de julho de 1823. E essa é a verdadeira independência. Independência, não 7 de setembro de 1822, mas a verdadeira independência do Brasil, que poucos sabem, é 2 de julho de 1823. A gente está acostumado a ouvir falar da independência sendo como uma ação só dos de cima, né? E quando a gente vem na Bahia, descobre que aqui houve uma participação popular importante. Aí me chamou a atenção, visitando o Quilombo, que vocês datam de 300 anos. Então significa que o Quilombo participou desse processo de independência? Sim. O Recôncavo, a ilha, é um grande quilombo articulado e, sem nenhuma dúvida, as mulheres marisqueiras de Salinas, do Quilombo Conceição de Salinas, também fizeram parte dessa luta e dessa resistência. Mas existe um grande apagamento da história. Eu fui conhecer Maria Filipa, eu já tinha mais de 30 anos, a história de Maria Filipa. Ela era uma mulher negra, pescadora, capoeirista, e aí como Maria Filipa, eu sou uma mulher pescadora e quilombola, né? Ela inspira a mim e a tantas outras mulheres e precisa inspirar o Brasil. E essa luta também se configurou uma luta pelo alimento. Aqui era o porto de abastecer Salvador. Então isso teve uma importância também, que foi a questão de impedir que os alimentos chegassem em Salvador para derrotar o exército português. Será que dá para tirar lição disso? Isso me lembra uma outra coisa, assim, que os condutores dessas embarcações transportavam alimento, mas eles eram portadores das notícias de que uma determinada comunidade, um determinado grupo estava se articulando e precisava do apoio dos outros grupos, né? Fizeram um trabalho extraordinário, os jangadeiros, os pescadores, as pescadoras, informação, contra-informação, e quem de fato conduziu a vitória foi o nosso povo. Me diga uma coisa, o 2 de julho, qual foi as principais lideranças que o pessoal conta? Mestre Joelson, o povo tem dificuldade de afirmar as lideranças reais, né? A gente sabe disso. O que vem à memória, o que os nossos antepassados falam, é que o 2 de julho foi uma retomada do povo preto. Por ser uma comunidade pesqueira e quilombola, a gente tem as rotas, né? Tanto de fuga como que facilitou esse acesso, que eram as canoas.
aí era o porto. Maré, quando ela sobe, a gente vem de canoa até aí. Aquilo ali é ruína de engenho, que era a Casa Grande, aqui era a senzala. Então, esse combate só foi possível porque teve a influência do povo do Recôncavo, que facilitou essa chegada para dar esse suporte tão necessário que foi para essa retomada do 2 de julho. Eu acredito que a gente teve aqui muitos homens e mulheres que está aqui nesse território que é invisibilizado para dar a vitória ao povo branco. Mas você acha importante rememorar essa história toda para a gente ter ela na ponta da língua, a gente ter ela na oralidade e ter ela na escrita? É importante para a gente... Eu não acho importante, eu acho necessário. A memória da Guerra da Independência, ela só vai começar a falar forte pra gente e fazer algum sentido no tempo presente quando formos nós, os povos tradicionais, as pessoas que estão nos lugares, é que começarem a contar e decifrar essa história de novo. A gente podia ir lá, né? Ver a Baía de Todos os Santos. Vamos lá. Quem foi as pessoas mais importantes nessa guerra de independência? Maria Filipa é uma delas. Os povos que lutou, então você pudesse contar para nós. Eu encontrei esse documento na Biblioteca Nacional. Isso é um documento inédito. Durante muito tempo eu acreditei na narrativa de que não existia um documento sobre nós. Existe sim. Eles que não procuraram. Mas qual é a singularidade desse documento? A tal da lista. 30 nomes de pessoas indígenas que viviam aldeados e que lutaram na Guerra da Independência. No Funil, na Salbara, em Itaparica, e ninguém nunca citou o nome desses caras. Não foi por falta de documentação, foi por falta de interesse deles de honrar a nossa memória. Ou seja, a mesma história de Maria Filipa nos ensina o que é que a gente tem que fazer. Não deixe o outro contar a sua história. O que a gente tem sobre a Maria Filipa, nua na beira da praia. Os portugueses tiraram a roupa, parou. Maria Filipa nunca seduziu ninguém não, irmão. Capoeirista. Capoeirista precisa seduzir ninguém para dar porrada? Ela armou, foi arapuca, cavou buraco no chão, botou estaca. A narrativa que tem é que Maria Filipa corria atrás do português entre os becos de Itaparica com a baioneta na mão. Mas aí a galera não vai fazer um desenho de uma mulher preta com uma baioneta na mão. Por que Maria Filipa tinha que ser seduzindo? Quando vai pintar Maria Filipa, não, bota um vestido decaído assim, né? A gente não pode permitir que as pessoas contem a nossa história, senão eles vão contar a nossa história da forma que lhes convém. Sem os povos indígenas, negros e as pessoas pobres de maneira geral da Bahia, nunca teria ocorrido a Guerra da Independência. Se fosse essas revoltas, eles não tinham feito o grito do Ipiranga. Eles só fizeram que foi para maquiar. Durante muitos anos, ninguém falava do 7 de setembro. O 7 de setembro é uma fabricação tardia que vai surgir já no Império de Dom Pedro II, quando ele quer reconstruir a memória do pai e essa coisa da invenção do Brasil, para dar sentido a essa parada toda. A independência do Brasil foi dada pelo Norte e Nordeste. A Batalha de Itaparica é o maior conflito bélico que ocorreu em todo o território nacional pela independência do Brasil. Qualquer país no mundo morreria de orgulho do 7 de janeiro, todo mundo aprenderia na escola e tudo mais. Mas por que o 7 de janeiro não é celebrado? Porque o 7 de janeiro é a vitória genuína de um povo contra soldados profissionais. É uma vitória genuína porque tem comandante militar e tem Maria Filipa, todo mundo na mesma trincheira, de A a Z. O que aconteceu nesse meio termo em São Paulo, no Rio de Janeiro? Nada. Dom Pedro é coroado. Em dezembro de 1822, ele estava sendo coroado no Rio de Janeiro. Clima de festa e a Bahia em guerra, pegando fogo. A gente lutando, né? Acontece em janeiro a Batalha de Itaparica, que é o último golpe contra os portugueses. E no 2 de julho a gente expulsa os portugueses daqui. Por isso que o hino assim, ó. Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal desse dia, é o sol brasileiro.
Só que isso não interessa a um país como o Brasil. Como o nosso país foi construído agora, sobre essa narrativa eugenista, elitista, onde quem é o herói? Bonifácio, Dom Pedro, os políticos são os heróis. Tudo no nosso país foi planejado para a manutenção do poder. Tem muita gente hoje que vai para celebrar o 2 de julho. Mas nós pretos, indígenas, quilombolas, sem terra, pescadores, marisqueira, todos esses povos que lutaram, não tem o que celebrar. Nós depois fomos traídos. A gente lutou pela nossa liberdade, mas quando veio a gente ficou sem terra, sem casa e sem pão. Nesse sentido, a gente tem um dever de rememorar essas lutas, aprender com elas, para aprender com os nossos erros e, acima de tudo, é um processo de reorganizar a luta. Não cabe mais a luta individual. E aí a gente tem uma referência que é a Maria Filipa. Mas a gente temos muitas, milhares de Maria Filipas. Eu estou aqui porque eu tenho um compromisso com a ancestralidade. Se a gente não compreender isso como ancestralidade, a gente cai no caudilismo. Cai nesse discurso de ter que buscar uma pessoa, um sujeito, que o nosso povo nunca se organizou assim. Então não me importa. Maria Filipa é exatamente uma foto 3x4 dela, entendeu? Mas o que importa é as Maria Filipas ali, que vão ficando. E se uma cai, outra assume e levanta. No final, não derrubaram. Temos que juntar um grupo que quer vingar os nossos ancestrais, fazer isso acontecer. Porque, caso contrário, ninguém vai vir fazer por nós. E vingar os ancestrais é a terra. Porque nossos ancestrais estavam na terra. A primeira reflexão é quando a gente coloca 2 de julho como a independência, né, do Brasil e da Bahia. Porque quando a gente pensa no português colonizador que estava aqui no Brasil ocupando esse espaço, o que é independência para ele? Independência para ele é tirar essa dependência de Portugal, principalmente nas cobranças de impostos e todas aquelas coisas que a gente sabia que existiam. Vamos olhar agora o povo africano escravizado aqui na Bahia. O que era lutar pela independência para ele? A gente está falando de 1822. E a gente sabe que a abolição da escravatura, ela vai acontecer quando? 88. Para que ainda eram escravizados, o que significa você ir lutar? Ganhar sua liberdade. Terceiro povo, os indígenas. O que leva o indígena a ir lutar num local que já é dele, né? Mas que está sendo tomado. É porque ele acreditava que a partir daquele momento isso ia ser parado e eles iam permanecer nos seus territórios. Então essa luta da independência, quando se coloca de que os 3 povos, é uma fantasia colonialista para manter esse espírito de que se a gente luta junto, vai ser compartilhado o fruto dessa luta. Essa independência não foi para todos. 200 anos depois, eu pessoalmente, eu não acho que mudou muita coisa.
Nós estamos aqui num conflito. Ontem a estrada foi fechada porque alguém assassinou. Me ligou. Cadu. Sinal. Alô. Mataram uma pessoa da comunidade. Tá certo? Agora, as razões da morte não está interessando a gente. Está interessando que o povo está partindo para um suicídio. A gente está indo de um confronto para pedir uma ação pior. A gente vai fazer é dar apoio às famílias que estão aí enlutadas contra a ação da polícia, que está a favor do criminoso e não dos parentes sentidos, né? O pessoal da Teia dos Povos já se envolveu. O pessoal da Teia dos Povos está indo junto para participar em solidariedade do pessoal. Pare que eu vou dizer uma coisa a vocês. O menino tem que vir aqui ser enterrado porque a mãe está sofrendo desgraça. Se fosse filho de um prefeito, no instante está resolvido. Mas o cara é pescador, é trabalhador, é pobre. O nosso filho morreu, porra. Agora esse povo vai vão sair. Ei, maluco. Joga a granada, joga. Líder, olha o seu cabeça aqui. Mas a gente vai dar 5 minutos para a cabeça aí. 5 minutos de vocês. Continua. O povo unido jamais será vencido! 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 Josias presente! A dor da família tem que ser a dor nossa. Agora o nosso compromisso tem que ser de não deixar mais morrer ninguém, porque nós já estamos cansados de tanta morte, de tanto sangue e de tanto choro. Ou nós reagimos ou seremos todos mortos. Conceição de Salinas, um território de mulheres. Eu sou a 6ª geração da raça de Filomena nesse território de mais de 300 anos. E o capital tenta nos expropriar cerca de 60% do nosso território. Mas para o capital a gente não abre mão desse território. Essa violência que tira a vida está muito presente na realidade do Recôncavo, especialmente nos últimos anos, com a chegada dos grandes empreendimentos e quando representantes do capital se dá conta que os nossos territórios são territórios favoráveis para eles, né? A gente percebe que Filomena não morreu, sua história está viva, ainda que oficialmente tentem apagar. Também somos herdeiras de Maria Filipa. Bora, mamãe. Ô, Rosa, já encheu. Já encheu, Sandra. A nossa tarefa, então, é dar continuidade a uma luta histórica. E nos últimos anos ela tem se configurado, sobretudo, no enfrentamento a grandes empreendimentos. E aí, como a gente viveu barracas de pesca aqui incendiadas, material de pesca queimado, plantações arrancadas, assim, numa tentativa de nos intimidar para a gente abandonar a área. Muitas pessoas estão com medo de fazer suas casas de pesca aqui em cima, porque tem medo que o fazendeiro, o empresário, venha destruir, né? A ideia era fazer um resort, mas aí a gente está nesse processo de resistência. Tentativa de matar um povo não se dá só com arma de fogo ou com arma branca, mas também matando a sua história.
A pergunta de anos atrás, ela veio na minha mente naquele momento. Qual é a forma de ser impactado? Daqui um dia vai ser angustiante não ver mais o mar. Aonde foi as nossas maiores batalhas. Onde o mar virou sangue. Morreu vários guerreiros e guerreiras. E daqui um dia você só vê prédio. Como fica essa memória? E vem cá, o tanto de obra que cresceu. E a areia tá saindo da onde? Aqui é a metade do areal, né? As pessoas tiravam muita areia daqui de dentro também. Aí vocês barraram. Barra ou não, a gente não deixa, né, tirar. Porque senão vai degradar a natureza toda, né? Bora cá. O projeto disso aqui era para ser um condomínio. Aí eles não construíram, deixaram abandonado por muito tempo, foi quando virou lixão, né? Dos hotéis. Aqui é uma retomada, né? É um lugar que a gente já ocupou e ficou. Para ser demarcado aqui, essa área toda. Para ser demarcado. Porto Pinambá foi um povo muito guerreiro. A gente nunca saiu do nosso território. A gente tem raízes aqui que nunca saiu. A gente não tem mais o território que a gente tinha antes. Vocês tomaram tudo, né? Então como é que a gente fica também? Né? Porque a vida dos nossos parentes não volta mais. Nossos antepassados nos deram o conhecimento para poder estar nos dias de hoje lutando pelo que eles lutavam também, né? Que é o nosso espaço sagrado. Quando a gente entendeu de 2000 que havia uma Constituição que garantia esse território, né? Então a gente falou, opa, nós estamos aqui desde sempre e a gente nunca teve direito ao território. Nós somos o primeiro povo de contato dentro desse país. E aí começou as primeiras retomadas, para forçar o governo a garantir o que a Constituição diria, que era justamente identificar, reconhecer, delimitar, demarcar e homologar os territórios indígenas. E a luta contínua pela garantia desse espaço sagrado deixado pelos nossos antepassados. Então, pensar na independência que não aconteceu, né, nós não somos independentes. Foi uma colonização que deu certo e dá certo até o dia de hoje. E se você luta contra tudo isso, você é perseguido, você é preso, você é morto. E hoje estamos sepultando nossa pajé, que foi destruída por fazendeiros, pistoleiros, policiais corruptos, perversos. Será que é dessa forma que os nossos parentes têm que ir derramando sangue? E dizer ao pessoal que não chore. Nega morreu na maior missão dela. Ela morreu defendendo a terra. Ela morreu abrindo as portas de uma terra que nós precisamos conquistar. Com o espírito de nega, com o espírito da pajé, nós precisamos nos unificar, porque o reino dividido é um reino destruído. Nenhuma morte será capaz de impedir nós. Porque nós vamos pular por cima e vamos vingar o sangue dos nossos antepassados. E a nossa vingança, lembre bem que eu estou falando aqui hoje, é com terra, sem terra nós não temos poder, sem terra nós não temos nada. Você não sabe a força que me ameaça.
Indaratubiria é um zoo de Angola. Indaratubiria é um zoo de Angola. Indaratubiria é um zoo de Angola. Nós estamos passando pelo momento agora muito difícil. Essa questão da tomada das terras dos povos originários, essa tomada das terras dos povos indígenas. Então agora não há outro caminho se não for a gente construir uma grande unidade com essa grande raiz que a gente está falando, que é a raiz da ancestralidade e a raiz da espiritualidade. E nós precisamos unificar essas duas coisas numa grande corrente com os povos. Olha, a importância, né, dos povos negros e indígenas se unir, para mim, é muito importante mesmo. O que foi que aconteceu? Os povos estavam tudo na mesma situação. O que foi que eles fizeram? Se uniram. Nós estamos todos na mesma qualidade de vida. Vamos se unir, vamos dar a mão, vamos se fortalecer, que aí nós estamos fortes. Na hora que tomavam a chibata, né? Que a ferida vinha, o sangue derramava, aí o índio ia lá, pegava o caroço de abacate, ralava, passava, já sarava a ferida, e ali a preta velha pegava um mastruz ali e já dava o banho, e aí se fortaleceu junto a forma de resistir mesmo, e por isso que continua firme na luta, firme, né? Com o pé no chão, para emerger nessas confluências. Ela vai arrumar. Eu quero ver aí, eu nunca vi filho da folha temer, folha com folha, lá no mato tem, fenda com fenda, nessa aldeia tem. Eu quero ver aí, eu quero ver aí. Aí eu tenho aqui meu terreiro do outro lado. Tem um terreiro aqui dentro de Candomblé. Dia 14 vai ter um caruruzinho aí. Bora. Bora. Eu sou negro e eu sou tupinambá. O negro ele foi arrancado da África, brutal. E o índio perdeu a sua própria terra dentro dela. São dois povos que resistiu tudo isso e eu não vou ter orgulho. Aqui é o lugar sagrado da gente, né? É o nosso cantinho. Tá errado? Eu ter um candomblé dentro de uma aldeia, tá errado? Eu cultuar minha ancestralidade indígena na mata, tá errado? Nós somos um povo livre, como preto, como índio. Foi a mistura. Esse elo vem de lá de trás. Quem botou o preconceito no meio foi o branco, que quer dividir índio e preto. É o povo branco, é o povo do capital, é o povo do dinheiro. Não é assim. Somos parentes de alma. Nós somos parentes de espírito, nós somos parentes da própria luta. Tudo que é de preto e índio nesse país é muito difícil. Tem muito preconceito. Muito preconceito. Esse dia me perguntaram, mestre Jorge, que o que eu fazia era coisa de Satanás, do diabo. Eu falei assim, mas se eu nem conheço esse homem, eu não cultuo ele, não conheço, nunca vi, nunca falou comigo. Ai, Deus, eu falei a mesma coisa, nunca falou comigo, nunca conheci, nunca falei. Como que eu vou falar mal dos dois? E como eu vou falar bem dos dois se eu não conheço, eu nunca vi? Eu conheci Jaci, eu conheci Guaraci, eu conheci Oxalá, eu conheci Emanjá, eu conheci Ogum, entendeu? Coisas dos meus dois povos. Mas Deus, Jesus, o diabo, Satanás, eu não conheço. Eu não sei se é bom, se é ruim, nunca foi lá em casa beber um café, nunca falou comigo, nunca deu risada, nunca plantou um pé de aipim comigo, nada. Eu acredito que essa vida aqui não foi por acaso. Foi nada. De muitas outras. E a gente precisa se encontrar.
Nós estamos num momento que, ao mesmo tempo que a gente tem que traçar uma aliança a longo prazo, tem coisas imediatas que nós temos que assumir e resolver. O encontro do nosso povo, a troca do nosso povo. Isso. Todas as cores de alimento, mas nós não tínhamos lá na aldeia. Agora que nós chegamos aqui, nós vamos levar para a nossa eleição só. Muito bem. Sou aqui do assentamento há 31 anos. Em 92, ocupamos aqui com 360 famílias. Foram 5 despejos. Hoje tem 55 famílias. A partir da ocupação de Terra Vista, foi possível construir outros movimentos sociais. O MST se fortaleceu e a gente tomou muitas terras aqui na Bahia. Aí eram as casas que tinha na época do fazendeiro. Aqui a transição agroecológica, com 2 anos de transição de agroecologia. Nós garantiu a soberania alimentar nossa, nós não passava mais fome. Barriga cheia de machacali, cabeça pensa. É possível a gente retomar a terra e é possível a gente reflorestar a terra. Terra Vista e Machacali unidos. Diga o povo que avance! Diga Machacali que avance! Zumbi, comandante guerreiro, Obuê Ferreira, ô capitão, da capitania da minha cabeça, mandai euforia pro meu coração. Viva Zumbi! Viva! Os povos originários sozinhos não têm condições de reverter essa barbárie que foi feita. Então nós temos que juntar com o povo preto, que veio da diáspora africana, e nós precisamos entender isso. Não se aborreça, você tem a cabeça grande, você vê no pé de ouro, sai daqui, vai pular. Esse negócio é feita cerejeira, vai seguindo a ladeira, vai lutando no lugar. Não se aborreça, você tem a cabeça grande, você vê no pé de ouro, sai daqui, vai pular. Esse negócio é feita cerejeira, vai seguindo essa ladeira, vai. A meus irmãos e minhas irmãs dos quilombos, temos tarefas importantes, juntar com os povos originários para a defesa dos territórios. Estamos nesse debate na teia dos povos. A Bahia é terra indígena, o Brasil é terra indígena, o Brasil é quilombola, o Brasil é dos pobres, que hoje está dentro das grandes cidades. Nós da teia temos que radicalizar na nossa ação, na nossa responsabilidade com o nosso território.
Ô, Cacique, chamou todo mundo e... Ô, Cacique! De resistência, que o nosso antepassado votou para militar a terra do povo tupinambá. Então vamos fazer a oração do sol. Esse é o território que a gente reivindica. Então a gente vai demarcar e marcar a presença da teia dos povos, da união dos povos aqui nessa comunidade. Não, eu estava preocupado que tem um bocado de gente que me chama de louco. Eu estava pensando que eu estava louco. Mas quando eu vi a história daquele povo ali, dessa aliança vitoriosa, por objetivo que eles traçaram, foi expulsar os portugueses. Eu agora acredito, não estou louco. É possível fazer isso. E é necessário construir essa grande aliança. Agora nós temos que ter um entendimento que agora não é só contra os portugueses. Agora a gente da TEA precisa construir essa aliança estratégica para além disso. Pensar num processo de independência hoje, a primeira tarefa nossa é a questão da terra e do território. É para nós retomar o nosso país, para construir uma sociedade justa e construir a Aliança Latino-Americana, que é para a gente retomar essa América Latina e retomar o mundo no sentido da gente ser uma referência de coisas boas para guiar o povo que está perdido numa perspectiva de humanidade. Mas nós precisamos dizer que quem inventou essas técnicas foram os quilombos, quem inventou essas técnicas foram as aldeias. Vamos disputar essa narrativa. Sabe por quê? Porque Canudo foi na Caatinga, no polígono da seca, e Canudo foi autossuficiente. Então por que não se pega o modo de vida de Canudo e vamos estudar esse modo de vida? Vamos estudar isso. Gratidão à geração neta que me acolheu. Abraço. O fogo que queima aqui também vai queimar por lá. É que o ditado velho não haverá de falhar. O risco que corre o pau, por bem ou por mal, e o risco que corre o pau, por bem ou por mal, também correrá o machado. Já anda capenga assim a antiga solidez. Não adianta a disfarçatez nesse jogo de empurrar. Ai, se sua intenção mata, se sua intenção mata, o nosso saber é a cura.